Isso aí, meus queridos. Aula passada, além de alguns exercícios sobre refração e reflexão, há poucos minutos atrás, eu comecei a introduzir a ideia de lentes esféricas. Te mostrei que as lentes esféricas são classificadas em bordos finos e bordos grossos, e é justamente pelo bordo dela mesma, né, pela bordinha. Outra, essa lente, cara, se tu fosse olhar ela de lado aqui, ó, tu veria ela redondinha. Se tu fosse olhar ela de lado, tu veria ela redondinha. Ou seja, eu virei ela de lado para ti. E outra, ainda cortei ela ao meio, né? Ou seja, o que eu estou te demonstrando aqui é a seção dela, é o corte transversal na lente. Isso é uma outra coisa que a gente está acostumado a trabalhar com lente, já sai escrevendo a lente, supondo que todos vão entender isso, mas não é bem assim. Isso aqui poderia ser uma lente de contato, por exemplo, clássica, né, que a gente coloca no olho. Eu cortei a lente de contato, que era redondinha, e virei a lateral dela, para tu olhar a seção dela. Outra coisa, ó, e se eu for lá e cortar a lente assim, ó, será que o comportamento óptico dela vai mudar? O que definia o fato dela ser convergente ou divergente era a curvatura da face, né? Quando eu cortei os bordos fora, eu mudei a curvatura? Não, né? A lente continua sendo uma lente de bordos finos. Ou seja, não é o bordo da lente que magicamente interfere na luz, né? É a curvatura das suas faces. No teu óculos, como é que eu vou encostar uma lente com bordos finos no aro do teu óculos, né? Eu tenho que fazer um acabamento ali. Então, cuidado, ó, se eu for lá e cortar os bordos da lente assim, ela continua sendo uma lente de bordos finos. Ou seja, o vestibular não tem obrigação de ser queridinho contigo e desenhar o bordo da lente. Pelo contrário, ele pode te sacanear e desenhar a lente assim e pedir para tu classificar. Tu teria que perceber que se tu continuasse os bordos, eles iam se cruzar fazendo uma pontinha, ficando agudo. Então tomem cuidado, o vestibular ele é satânico às vezes. Outra, eu poderia pegar essa lente aqui, ó, e fazer assim, ó. Ah, não, peraí que eu vou fazer um acabamento bonito aqui. Bordos grossos? Tudo bem para vocês? Então cuidado, o que vale para tu classificar uma lente em bordos grossos ou bordos finos é o bordo se a face continua até se encostar. Mas às vezes esses bordos estão alterados. Então tu tem que olhar a curvatura para poder verificar se a lente é de bordos finos ou de bordos grossos. Então assim, no final da aula passada eu introduzi o conceito de lentes e gastei todo o nosso finalzinho da aula te mostrando o porquê que a geometria da curvatura da lente faz ela ser convergente ou divergente. E te mostrei que não dá para decorar que bordos finos é sempre convergente, isso é em grande imensa maioria. Mas o vestibular adora trabalhar a exceção. Cuidado, atenção com a exceção. Muito cuidado, te provei que tem lente de bordos finos que é divergente. Se eu tivesse feito uma lente de bordos grossos feita de ar imersa no vidro, ela seria convergente. Então tomem cuidado com isso. O bacana de tu conseguir sozinho fazer essa análise que eu fiz com vocês, se tu uma hora conseguir fazer essa análise sozinho, tu pode esquecer sobre convergência de lente, porque quando tu precisar, tu faz aquela análise e descobre. Desde que tu saiba que quando a velocidade aumenta, a luz se afasta normal, e quando a velocidade diminui, a luz se aproxima do normal. Então o aluno que tem um conhecimento bom de refração, ele acaba entendendo o comportamento óptico das lentes. Só que eu vou apagar esse estudo que a gente fez aqui para a gente avançar na matéria classicamente. Essa exceção aqui eu não vou apagar por enquanto. A gente precisa saber dar nome para essas lentes. A gente precisa saber dar nome para todas essas lentes aí. Deixa eu devolver ela no seu formato original para te ajudar
vocês acham que é a convexa côncava? Vou dar uma dica. As pessoas de mesma família têm mesmo sobrenome. Essa é qual? Côncavo. Obrigado. Côncavo. Convexa. Sacou a ideia? Termina em convexa o nome das primas dela. Certo? Então o nome dela também tem que terminar com convexa. Esse é o jeito idiota, é o jeito macetoso, é o jeito babaca de gravar. Depois eu vou te mostrar o jeito do livro. Certo? Então uma vez eu percebi, peraí, mas da mesma família tem que ter meu sobrenome, né? Então pronto. Tu dá nome para aquelas que não tem como errar. E aquela que é satânica, tu tira pelo sobrenome. Se ela é da turma das grosseiras, que afasta as pessoas. Se as primas dela terminam com o sobrenome côncava, ela tem que terminar com o mesmo sobrenome. Convexo, côncava. Então pronto, com essa dica eu acho que tu consegue denominar. Isso que eu acabei de fazer é a nomenclatura das lentes. Porém, cara, o livro, se tu for do livro, né? O livro diz assim, ó. O nome de uma lente é dado, falando-se primeiro o nome da face de maior raio e depois o nome da face de menor raio. É assim que está no livro. Então, se tu quiser saber a técnica do livro, para denominar uma lente, primeiro damos nome à face de maior raio e depois damos nome para a face de menor raio. Detalhe, eu nunca decorei isso que eu estou te falando, tá? Eu estou te falando isso agora porque eu tiro pela plano alguma coisa. Vocês entendem que uma face plana tem raio infinito? Aceitas que uma reta é uma curva com raio infinito? Isso é uma coisa delicada, parece uma piadinha de mau gosto, mas é fato. Lembra quando tu vai no horizonte, no mar, né? Vai ver o mar? Tu vê uma linha que parece reta, né? Mas todo mundo sabe que a linha do horizonte não é reta, porque a Terra é redonda. Quando o raio de uma curva tem 6.500 km, que é o raio do planeta, já dá a sensação de que é uma reta, né? Tu imagina se o raio fosse infinito? Pô, aí dá uma reta perfeita, né? Então cuidado, não é uma piada, uma reta é uma curva com raio infinito. Isso é fato matemático. Depois eu posso voltar a falar contigo sobre isso. E vou precisar desse fato para matar algumas questões aqui de lentes. Já. Então tu vê, como eu sei que o nome das faces das lentes que tem parte plana é plano alguma coisa, aí quando eu esqueço qual é a face que ganha o primeiro nome, eu lembro que uma face plana tem raio infinito, então ela tem maior raio. E aí eu decoro então que a nomenclatura de uma lente é o raio, é o nome da face de raio maior, depois o nome da face de raio menor. Vamos investigar a convexo côncavo e a côncavo convexa para ver se isso é verdade. Raio maior, raio menor, certo? Se eu faço a de dentro com raio menor e a de fora com raio maior, aí tu vê os bordos ficam grossos, tá vendo? Rzinho,
vai representar ela sim, tá? Independentemente do bordo dela ser grosso, vai representar ela sim se ela for convergente. Ou seja, essa representação internacional não é pelo bordo, é pelo comportamento óptico. Pode nos lembrar o bordo, mas caso eu tenha uma lente de bordos finos como essa, divergente, eu representaria ela dessa maneira, tá? Só para tu saber. Então tomem cuidado. Lentes divergentes a gente representa a retinha com uma setinha apontando uma para a outra, e lentes convergentes a gente representa com as setinhas apontando para longe uma da outra. Isso é no mundo todo. Outra coisa perigosa: o nome dos elementos que vão aparecer agora aqui de um lado e do outro da lente depende de onde para onde a luz vem, cara. Eu vou considerar que nós estamos fazendo a luz vir da esquerda para a direita. Se isso se modifica, o nome modifica. Olha que perigo que está ficando isso. Antes, nos espelhos, a gente tinha o foco e o centro de curvatura, além do vértice, certo? Então aqui, eixo óptico. Tudo bem de chamar de eixo principal, tá? Não tem problema nenhum. Eixo óptico. Observe que na lente do teu óculos, na tua lente de contato, não tem um eixo saindo do teu olho assim, né? Observe que esse eixo ele é imaginário, certo? Ele não vem grudado na lente. Aquele pontinho ali, ó, aquele pontinho vai se chamar agora centro óptico, não se chama mais vértice. Chama-se centro óptico. Centro óptico. Nome? Centro óptico. Antes tinha foco, né? Agora continua tendo foco, só que são dois, cara. Antes tinha centro de curvatura, né? Agora não tem mais centro de curvatura, tem ponto antiprincipal. E mais uma vez são dois. São dois focos, um de cada lado, e são dois pontos antiprincipais, um de cada lado. Só tem um detalhe: para a lente divergente, esse aqui é o foco imagem e esse aqui é o ponto antiprincipal imagem. Esse aqui é o foco objeto, esse aqui é o ponto antiprincipal objeto. E isso se a luz vem da esquerda para a direita. Se a luz estivesse vindo no sentido oposto, os focos e pontos antiprincipais mudariam de posição. Relaxa que eu vou te dar uma dica para tu decorar isso, tá? Porque tu não acha, eu não estudei para dar essa aula hoje, infelizmente. O certo seria ter tido tempo, né? Ter estudado, preparado uma aula toda fantástica, certo? Mas na nossa realidade não dá. Ontem eu fui dormir uma cacetada, acordei 7 e pouquinho, né? Acordei ainda, não sei que hoje é o dia que eu mais durmo na semana, 6 horas e pouco, fantástico. Eu estou super bem. Mas para poder dormir e chegar aqui de bom humor, né? Eu acabei não preparando a aula. E é a primeira vez do ano que eu dou aula de lentes esféricas. Então é só o que faltava. Isso está há mais de um ano na minha mente, né? Que o foco imagem e o ponto principal imagem fica na esquerda, que o foco objeto e o ponto principal objeto fica na direita. Ainda mais eu que sou ruim de decorar. Certo? Tem uma coisa que aconteceu na minha mente, que eu fiz um movimento ali com o braço e tá, lembrei. Ou seja, eu queria te passar essa técnica. Eu já vou te mostrar como é que eu reconheço onde é que é o foco objeto e onde é que é o foco imagem. O raio que chega paralelo sai pelo foco. Só que ele penetra na lente, né? Lente convergente, o raio se aproximou, tudo bem para vocês? A luz que vem do objeto. A luz que sai vai formar por isso que esse é o foco imagem. Por isso que esse é o ponto de principal imagem. Esse é o foco e aquele é o ponto de principal objeto. Quando eu desenhei a lente divergente, eu fiz essa movimentação aqui, ó, o raio que chega paralelo sai pelo foco. Só que tem que sair por aquele foco, né? O raio que chega paralelo tem que sair pelo foco que vai formar a imagem. Por isso que aquele cara ali é o foco imagem. Ou seja, o cara que fez essa nomenclatura, ele fez querendo ajudar o sujeito, não ferrar. Foco imagem porque eu uso ele para desenhar o raio que vai formar a imagem. Certo? Então cuidado com isso. Lentes convergentes e lentes divergentes, os focos e os pontos antiprincipais têm posições trocadas. E isso não é para ferrar com o aluno, é para ajudar o aluno a fazer os raios. Eu já vou continuar mostrando os raios característicos e aí vai ficar mais claro o que eu estou dizendo.
Só deixa eu dar nome aos bois aqui. Centro óptico eu já falei. FI, foco, imagem. FO, foco, objeto. AI, ponto, anti-principal. Cuidado com essa exceção, querido. Foco, ponto, desculpa, antiprincipal, imagem. AO, ponto, antiprincipal, objeto. Para ficar bem claro a justificativa de chamar um deles de imagem e o outro de objeto, eu vou fazer aquele estudo dos raios característicos ou raios principais. E aí vai ficar bem claro por que a nomenclatura é justa. Raios, eu chamei de raios característicos, eu acho, na última aula. Então eu vou chamar agora de raios principais, que são sinônimos. Principais. Ou característicos. Então assim, eu quero te mostrar os 4 raios característicos para a lente divergente e quero te mostrar os 4 raios característicos para a lente convergente. Tem o foco, tem o ponto antiprincipal, tem o foco e tem o ponto antiprincipal. Foco, foco, ponto antiprincipal, ponto antiprincipal. Foco, ponto antiprincipal. E tem o foco e o ponto antiprincipal. Vamos lá. É a mesma coisa dos espelhos, tá, gente? É a mesma decoradinha. Quem decorou dos espelhos já tem esses decorados. Quem não decorou tem uma segunda chance de decorar. O raio que chega paralelo sai pelo foco. Só que como essa lente é divergente, tem que afastar, né? Para poder afastar, eu não posso passar por aquele foco ali. Eu tenho que usar aquele foco como referência, ó. E já que esse raio vai formar imagem, é por isso que esse foco tem o nome de foco imagem. O raio que chega paralelo, sai pelo foco. E como essa lente é convergente, sair pelo foco é sair por aquele outro foco ali. E se eu vou formar imagem, é por isso que esse foco ganha o nome de foco imagem. Ponto principal imagem. Ponto principal imagem. Foco objeto. Ponto principal objeto. Foco objeto. Ponto principal objeto. Então tu vê, foco imagem porque a luz vai passar por ele para formar imagem. Eu te ajudo, meu amor. Pode perguntar ali. O que é? Mas nem eu entendo a minha letra, imagina tu. Era aqui? Sim. Traduziram para ti? Sim. Show. Não fiquem acanhados, tá, gente? Vocês são os donos da aula. Interrompam a aula sempre que for preciso. Não tem frescura. O raio que chega paralelo sai pelo foco. E o raio que chega pelo foco? Sai paralelo, né? Não é a reversibilidade dos raios de luz? Só que tu vê, essa luz não está vindo do objeto. Então chegar pelo foco é chegar pelo foco objeto. O raio que chega pelo foco sai paralelo. Tu concorda que esse raio azul divergiu? Tu entende que se tivesse um outro raio chegando, eles depois saindo paralelos, eles divergiram? Eles iam se cruzar, né? E agora eles não se cruzam mais, ficaram paralelos. Caras que estavam se aproximando e de repente estão paralelos, divergiram. O raio que chega pelo foco sai paralelo. O raio que chega pelo foco tem que chegar pelo foco objeto, porque essa luz veio do objeto. Tu vê que como faz sentido, né? A primeira vez que eu vi lentes, eu vi no final do meu terceirão e 2 meses depois eu estava fazendo vestibular, não sabia porra nenhuma de lente. Eu fui torcendo, ainda fiquei puto, porque quando eu percebi que o cara trocou o ponto de principal, imagem e objeto de uma lente para outra, eu fiquei puto, que babaca, para que fazer isso? Tu vê, né, cara, eu não aprendi e não me mostraram o porquê das coisas. Depois que eu descobri o porquê, o cara, é óbvio, que bom que ele trocou o nome. Assim, o próprio nome nos ajuda a saber se a lente é convergente ou divergente.
ponto antiprincipal. Aliás, o ponto antiprincipal está fazendo um papel aí de centro de curvatura, não é? Não tinha aquele raio que chega pelo centro de curvatura, volta sobre o centro de curvatura, não é? Aqui é assim, ó, o raio que chega pelo ponto antiprincipal, sai pelo ponto antiprincipal. Na lente divergente, o cara tem que chegar pelo ponto antiprincipal do objeto, já que essa luz vem do objeto. E quando ele sai, ele tem que sair pelo ponto antiprincipal imagem, já que ele vai formar a imagem. Esse raio chegou pelo ponto principal, saiu pelo ponto principal. Chegou pelo ponto principal objeto, saiu pelo ponto principal imagem. A mesma coisa aqui, ó. O raio que chega passando pelo ponto antiprincipal vai sair passando pelo ponto antiprincipal. Mais uma vez, né, a lente convergente é mais fácil de desenhar do que a lente divergente, que exige prolongamentos, exige pontilhadas. Falta um raio. Qual é o raio que a gente não usou ainda comparativamente com o dos espelhos? Chega paralelo, sai pelo foco, chega pelo foco, sai paralelo, atinge o centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Tinha um raio que atingia o vértice. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Era assim que decorava ele, né? Quem é o nosso vértice aqui na lente? É o centro óptico, né? O nosso vértice é o centro óptico, está bem ali no meio. Ó. O raio que chega pelo centro óptico sai com o mesmo ângulo, que nesse caso significa passar reto. Esse ângulo é igual a esse, ó. O ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída. O raio que chega pelo centro óptico passa reto, tanto na lente convergente quanto na lente divergente. Ah, entendi, professor. Na lente divergente o raio passa para cima, na divergente para baixo. Não. Eu poderia ter feito o raio passando para baixo também, gente. Foi só uma opção. Eu poderia ter feito o raio passando para cima reto, sem problema nenhum. Tu vê, para não correres o risco de ficar na mão em algum desses 4 raios característicos, se tu não conseguir desenhar, tem que decorar no mínimo. Chega paralelo, sai pelo foco, chega pelo foco, sai paralelo. Idêntico ao dos espelhos. Chega pelo ponto de principal, sai pelo ponto de principal. Idêntico, porque antes chegava pelo centro de curvatura, saía pelo centro de curvatura. O último dos espelhos era chega no vértice, sai com o mesmo ângulo. Aqui chega no centro de curvatura, sai com o mesmo ângulo, que significa passar reto, né? Quando o raio passa reto pelo centro óptico, o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída. Afinal, aqueles ângulos que eu marquei ali são OPV, oposto pelo vértice, tudo bem que esse ângulo é igual àquele ali? OPV, né? Então, tu vê, a decoreba é a mesma, cara, para espelhos e lentes. Chega paralelo. É pelo foco, eu escutei. Chega pelo foco. Sai paralelo, ótimo. Chega pelo ponto de principal. Sai pelo ponto de principal. E chega no centro óptico. Sai com o mesmo ângulo, ou passa reto, como se a lente não estivesse ali. Esses são os 4 raios característicos. Com 2 deles, a gente vai conseguir fazer o estudo gráfico das lentes. Com apenas 2 desses 4 raios, nós vamos fazer o mesmo estudo que nós fizemos para espelhos côncavos e convexos. Só que agora nós vamos aplicar aquela ideia em lentes convergentes e divergentes. Vamos que vamos, meu querido.